Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 74. 21 de setembro de 1899. Ele continua a abordar obediência com uma veia de humor inocente. Jesus declara a Luísa: estes escritos servirão para dar a conhecer quem é que te fala e te mantém ocupada, enquanto Luísa está angustiada, pensando que seu estado traria sua condenação. Jesus lhe declara o propósito deste estado. No entanto, quem diria, embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de o saber manifestar? A sua obediência me interpretou mal e começou a agir como tirano cruel. E atingiu tal crueldade que me privou da visão do meu amado bem, meu primeiro e único consolo. Vê-se que às vezes até se comporta como criança, que quando quer ganhar uma birra e se não o consegue com facilidade, enche a casa de gritos, de choros, de tal forma que se vê obrigado a satisfazê-la pela força. Não há razões, não há meios de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência. Ela é capaz. Não teria acreditado nisso. E como ela quer vencer, quer que, ainda balbuciante, escreva sobre a caridade. Ó Deus Santo, torna-a tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tu, ó obediência, devolve-me o meu doce Jesus. Não toque mais em mim e peço-te que não me prive da visão do meu sumo bem. E eu prometo-te que, ainda balbuciante, escreverei como quiser. Só te peço a graça de que me deixe reanimar as forças por alguns dias, porque minha mente, muito pequena, não aguenta mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina, especialmente porque descubro mais minhas misérias e minha feiura. E ao ver o amor de Deus, e ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase enlouquecer. Por isso, a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vou me ocupar em escrever outras coisas, para depois continuar a caridade. Eu continuo com o meu pobre dizer. Encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, pensava comigo: em que aproveitaria escrever isto se eu mesma não praticasse o que escrevo? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupada, e além disso, se não servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que te faço escrever. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se lerem estes escritos e eu
e que eu os recebo? Não. Não me condenarão eles, e ainda, só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela dor e pela vergonha de mim mesma. Então, permanecendo em grandíssima aflição, ia repetindo: em que se aproveita o meu estado? Se servirá de condenação? E o amorosíssimo Jesus, regressando, disse-me: minha vida foi necessária para a salvação dos povos, e como não pude continuar sobre a terra, assim elejo quem me apraz para prossegui-la neles, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito do teu estado. Capítulo 75, 22 de setembro de 1899. Quais são esses escritos? Obediência. É necessário que, junto com a doçura, haja o amargor. O próprio Jesus suscita dificuldades em Luísa para poder instruí-la. Sinto-me como se um prego me cravasse o coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus. E sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio, e compadecendo-se de mim, disse-me: minha filha, não queiras te afligir mais. Deves saber que tudo o que te faço escrever, seja sobre as virtudes ou sobre alguma semelhança, nada mais é do que fazer de retratar a ti mesma e aquela perfeição que fiz tua alma alcançar. Ó Deus, que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que foi dito. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas a obediência assim eu quero. E é melhor morrer do que ter que lidar com ela. Muito mais porque ela tem duas faces. Se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora, e te acaricia como amiga fiel, e até promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas, se depois descobre uma sombra de objeção, subitamente, sem ser avisado, se mostra e se acha como um guerreiro que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Ó meu Jesus, que virtude é esta? Obediência que faz tremer só de pensar nela? Então Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse. Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita a minha alma ter tantas graças, se depois me amargam minha vida inteira, especialmente nas horas da tua privação? Por que compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me serve mais do que para fazer-me viver continuamente amargurada. E ele acrescentou: quando uma pessoa provou a doçura de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para remover esse amargor, duplica-se o desejo de provar o doce. E isto é muito útil àquela pessoa, porque se ela sempre provasse o doce, sem nunca provar o amargo, não teria grande apego pelo doce. E, se sempre provasse o amargo sem conhecer o doce, não conhecendo-o, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro são benéficos, e assim também é bom para ti. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado. E Jesus, não te perturbes. Sou eu mesmo quem move as dificuldades em teu interior para ter ocasião de conversar contigo, e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Capítulo 76, 25 de setembro de 1899. O medo de Luísa de que os escritos pudessem cair nas mãos de outros. Luísa é quem defende Jesus e os homens. Em minha mente, estava pensando: se estes escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissessem: deve ser uma boa cristã porque o Senhor lhe faz tantas graças, sem saber que, apesar de tudo isto, sou ainda muito má.
Eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem quanto no mal. Ah, Senhor, só tu conheces a verdade e as profundezas dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Amada minha, e se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a deles? E eu: Meu Jesus, que dizes? E ele: Como? Não é verdade que me defendes nas penas que elas me dão, e ao te colocar no meio entre mim e elas, e tomas sobre ti o golpe que eu estava para receber em mim, e o que eu deveria descarregar sobre elas? E se alguma vez não os recebes sobre ti, é porque não permito. E isto para o vosso grande grande pesar, ao ponto de te lamentares comigo. Podes porventura negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que tu mesmo infundistes em mim. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa e me sinto toda confusa ao ouvir que me dizes estas palavras. Capítulo 77, 26 de setembro de 1899. Jesus não leva em conta a repugnância que Luísa sente por obedecer, porque sua vontade é totalmente identificada com a dele. A Virgem tornou-se pela graça o que Deus é por natureza. Diferença entre ver Deus abstratamente e intuitivamente. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar. Via-o de costas, e por mais que lhe pedisse que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez, sejam minhas oposições à obediência de escrever o motivo pelo qual não se digna mostrar seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta tuas oposições, porque tua vontade está tão fundida com a minha que não podes querer senão o que eu quero. Por isso, enquanto te repugnas, ao mesmo tempo te sentes atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, tuas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Depois de olhar seu belíssimo rosto, em meu interior sentia um contentamento indescritível e, dirigindo-me a ele, lhe disse: Dulcíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mãe rainha quando tu te encerraste em teu seio puríssimo? Que contentamentos, quantas graças não lhe conferiste? E ele: minha filha, foram tais de tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe tornou-se por graça. Muito mais, pois não havendo a culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Naquele instante, me parecia ver a Mãe Rainha como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça adquirida. Quem pode dizer como fiquei impressionada, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque tu te fazias ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata? E ele: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra nele e recebe as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participastes do meu ser? Esse sofrer que em ti parece
connatural, aquela pureza que viestes a sentir como se não tivesses corpo. E tantas outras coisas não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu, que agradecimentos te dei por tudo isto? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas, perdoa-me e faz que me possam conhecer no céu e na terra como um objeto de suas infinitas misericórdias. Nota: em seu depoimento de 18 de 7 de 1931, Padre Cassalvo Vaz, professor de dogmática, teologia mística, etc., no Colégio Santo Antônio em Roma, escreveu: quanto aos fenômenos místicos, o livro parece verdadeiramente inspirado dos numerosos pontos que ele lista. Tomemos isto como exemplo. Diferença entre conhecimento abstrato e intuitivo de Deus da própria alma. A descrição que ele faz do intuitivo é uma demonstração psicológica e experimental da doutrina teológica sobre o modo divino de operar dos dons do Espírito Santo e dos sentidos espirituais, em oposição ao modo humano de operar das virtudes, etc. Capítulo 78. 30 de setembro de 1899. Luísa é tentada obsessivamente por sentimentos de ódio contra o Senhor. Uma dor infernal. Paciência e humilhação em suportar tentações são um pão substancial que Jesus lhe compraz. Primeiro devo dizer que passei uma hora de inferno. De relance, olhei uma imagem do menino Jesus e um pensamento veio como um raio e disse ao menino: como és feio! Tenho tentado não dar importância nem me perturbar para evitar qualquer jogo com o demônio, mas, apesar disso, aquele raio diabólico penetrou no meu peito e sentia que meu pobre coração odiava a Jesus. Ah, sim, me sentia no inferno fazendo companhia aos condenados. Sentia o amor transformado em ódio. Ó Deus, que dor, o não poder te amar. Dizia: Senhor, é verdade que não sou digna de te amar, mas ao menos aceita esta pena, que gostaria de te amar e não posso. Depois de ter passado no inferno mais de uma hora, parece que saí, graças a Deus. Mas quem pode dizer quanto afligido ficou meu pobre coração, débil pela guerra travada entre o ódio e o amor? Sentia tal prostração de forças que me parecia não ter mais vida. Então fui surpreendida pelo meu estado habitual, mas ó como estava decaída meu coração e todas as potências interiores que com anseio indizível desejam e vão em busca de um sumo e único bem, e só param quando só o encontraram e desfrutam com maior satisfação. Desta vez, não se atreviam a mover-se. Estavam tão aniquiladas, confusas e abismadas em seu próprio nada, que não se faziam ouvir. Ó Deus, que golpe cruel teve que sofrer meu pobre coração. Com tudo isso, o meu sempre benigno Jesus veio e a sua visão consoladora fez-me esquecer rapidamente que estivera no inferno, tanto que nem sequer pedi perdão a Jesus. As potências interiores, humilhadas, cansadas como estavam, pareciam repousar nele. Tudo era silêncio, de ambas as partes. Não havia mais que algum olhar amoroso com o qual nos feríamos o coração um ao outro. Depois de haver estado por algum tempo neste profundo silêncio, Jesus me disse: minha filha, tenho fome, dá-me alguma coisa? E eu: não tenho nada para te dar. Mas nesse mesmo instante vi um pão e dei-lhe, e parecia que ele, com todo o gosto, o comia. Agora, dentro de mim, estava a dizer: há alguns dias que não me diz nada. E Jesus respondeu ao meu pensamento: às vezes, o esposo tem prazer em tratar com a sua esposa, em confiar-lhe os seus segredos mais íntimos. Outras vezes, deleita-se com mais prazer
em descansar e em contemplar a beleza um do outro. Enquanto o falar impede o repouso, e o simples pensamento do que se deve dizer ou do que se deve tratar não deixa prestar atenção em ver a beleza do esposo e da esposa. Mas, no entanto, isto serve porque depois de haver repousado e compreendido mais sua beleza, vem amar-se mais e com maior força saem para trabalhar, tratar e defender seus interesses. É o que estou fazendo contigo, não estás feliz? Depois disto, um pensamento me iluminou a mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse: Senhor, perdoa-me, quantas ofensas te fiz? E ele: Não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu que conduzo a alma às profundezas do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápida ao céu. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação é um pão substancioso que se dá ao nosso Senhor e que ele aceita com grande deleite. Capítulo 79. 1º de outubro de 1899. O sofrimento de Jesus pelas ofensas, especialmente pelos abusos e profanações dos sacramentos, reduzidos à mera aparência. Nos sacerdotes, então, acrescenta-se um espírito de interesse. Esta manhã, Jesus continuava a apresentar-se em silêncio, mas com um aspecto aflitíssimo, e tinha cravada na cabeça uma espessa coroa de espinhos. Minhas potências interiores o sentiam em silêncio, e não me atrevia a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos, e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas, e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem. Mas tudo era em silêncio de ambas as partes. Todavia, qual não foi o meu espanto, quando, pouco depois, olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande é! É Jesus, e Jesus calava-se e quase não os reparava para não saber quem eram seus ofensores. Então, tirei-a de novo e, despertando todas as minhas potências interiores, de terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, doce vida minha, por que não me dizes nada? Nunca foi teu costume esconder teus segredos de mim. Ah, conversemos um pouco. Assim aliviaremos deveres e a dor, e o amor que nos oprime. E ele: Minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, ficas descontente. E eu sinto uma dor porque não a tenho feliz. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, talvez tenhas esquecido do quanto sofras depois de teres usado a justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me torna mais cautelosa do que nunca a convencer-te a não punir as pessoas. E além disso, as próprias criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder, já te teriam subtraído a vida. Porque, se vendo sobre teus flagelos, venha a irritar ainda mais a tua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele:
A minha justiça já não pode mais deixar passar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Aqueles que não têm cuidado algum, aumentando o desprezo. Aqueles que frequentando-os, fazem deles uma conversa prazerosa. E outros ainda, não estando satisfeitos em seus caprichos, chegam por isso a ofender-me. Oh, como fica dilacerado o meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas quando se lhes aproxima, se percebe o engano. E então se vai tocá-las. Que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são os sacramentos, reduzidos na sua maior parte a nada mais do que aparência. Quer dizer, pois, daqueles que permanecem mais sujos que limpos, e além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, ao ponto de degradar sua dignidade? Mas, onde há interesse, não há mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda e até os próprios leigos sentem a peste. E escandalizados, não têm fé em suas palavras. Ah, sim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir um grande mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso, não tenho a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e os destruirei completamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo sua palavra, toda espantada disse: Senhor, o que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que os recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não os frequentam. E ele, muito escassoso é o número, e além disso, sua dor por não poder recebê-los servirá como uma reparação a mim e para servirem como vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como fiquei ferida por esta conversa de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia.